Agora, a FMZ faz uma conexão entre você e os assuntos da atualidade. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Programa Conexão. Apresentação e produção: Edésio Peterle. Trabalhos técnicos: Magno Nogueira. Olá, ouvinte da Rádio FMZ, bom dia! Está começando mais um programa Conexão aqui na Rádio FMZ 107,1, a Rádio da Família. Sejam muito bem-vindos. Bom dia você que está em casa finalizando seu almoço ou você que está no seu expediente de trabalho. Bom dia você também que está percorrendo a BR-262 ou as várias rodovias que cortam os municípios aqui da região Serrana Capixaba. Sejam todos bem-vindos. E hoje o programa Conexão tem como pauta parte da trajetória da vendanovense Maria Cristina Paes Perim na educação do município de Venda Nova. Cristina, como é conhecida, recebeu desde criança o incentivo dos pais para os estudos. Sendo a mais velha dos irmãos, ela estudou e formou-se na área da educação. Entre seus trabalhos destacam-se os 18 anos à frente da Escola Fioravante Calimã, marcando a vida estudantil de toda uma geração que passou pela instituição. Instituição essa que surgiu e herdou por muito tempo os princípios do Instituto Salesiano Pedro Palácios, tendo como grande referência Padre Cleto Calimã. Conhecer a trajetória de Cristina é conhecer parte da história da educação em Venda Nova, da qual nossa convidada atuou como testemunha e protagonista. Cristina, seja muito bem-vinda ao programa Conexão. Muito obrigada, Edésio. Bom dia a você e bom dia aos ouvintes da Rádio FMZ. Com muito prazer, estou aqui junto com você hoje para conversarmos um pouquinho. Isso mesmo, Cristina, e antes de iniciarmos nossa conversa, nós vamos para um rápido intervalo, mas é rapidinho e já voltamos. Conexão. Apresentação: Edésio Peterle. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e hoje estamos conversando com Maria Cristina Paes Perim, professora e ex-diretora da escola Fioravante Calimã. Cristina, gostaria que você falasse um pouquinho de você, de suas origens, família, infância. Pois é, sou a mais velha de uma família, filha de Severino Paste e Severino Paste, conhecido como Severo, e Justina Faustina Venturim Paste, conhecida como Jove. E mais velha de 8 filhos, 9, com uma que foi adotada. Nasci em São João de Viçosa, década de 50, bastante tempo. E a mais velha de um casal, tenho eu, mais uma moça, depois 2 rapazes, depois 5 mulheres. Como filha mais velha, acompanhava muito meu pai à roça, porque por mais serviço que tivesse em casa, sempre o homem achava que precisava mais da companhia, eu tinha mais necessidade de acompanhá-los na roça. Então eu fui uma pessoa que convivi muito com meu pai desde pequena, ia para a roça para levar um café, depois para uma certa época tinha um sítio no Mata Fria, para acompanhava meu pai para Mata Fria. Então eu participei muito da vida com meu pai. A Claudete, minha segunda irmã, era mais com a minha mãe. E a gente sabia, na época talvez não, mas a gente como dona de casa sabe que dentro de casa sempre tem mais serviço. E naquela época a função principal do pai, na minha casa, por exemplo, e de muitas famílias, o marido trabalhava na roça e o serviço de casa era por conta da mãe, E aí tinha criação para tratar, lenha para rachar muitas vezes, para buscar comida de porco na roça. Então a gente participava muito disso também, entendeu? A nossa infância era durante o dia estudar, que meus pais nunca deixaram a gente sem escola. Depois, no horário contrário, a gente trabalhava. E a diversão normalmente é à noite. Às vezes, sempre tinha muitas visitas de família, de parente, aquelas visitas que na época não tinha televisão, não se tinha rádio, mas se tinha visita, E normalmente a gente brincava ali, era de rodinha, de chicotinho queimado, de pique-esconde,
esconder dentro dos guarda-roupas, em cima dos guarda-roupas, né, que era um perigo, mas nunca ninguém se machucou. Eu considero para a época uma infância feliz, que era o que a gente conhecia, era o que nós tínhamos, e eu acho que o mais importante é que nossos pais não deixavam de rezar o terço, né, à noite também, de ter escola, né, de ter conversas em família. Então a gente tinha essa escola dentro de casa. E falando em escola, quem cuidava à noite enquanto minha mãe remendava uma roupa, costurava, fazia alguma coisa, meu pai que me acompanhava nas atividades escolares. E ele ficava muito aborrecido porque tinha a letra E que eu fazia de cabeça para baixo. Então ele ficava bravo ali. Mas ele insistia porque ele queria que a gente aprendesse. E depois a gente foi entender mais tarde por quê. Meu pai deu uma entrevista, ele tinha muita vontade de ser engenheiro mecânico, mas ele foi lavrador, né? Trabalhou pra caramba, podia tomar as cachaçinhas dele, mas deu conta. E a minha mãe queria ser professora, porque era a mulher referência para ela, que chegava diferente delas na localidade que elas moravam, eram professoras que chegavam arrumadas, unhas pintadas, né? Então ela falou isso com a gente bem mais tarde, né? Nós todos já adultos. Então a gente percebeu que eles quiseram para nós aquilo que eles queriam para eles e não tiveram oportunidade. Então lá em casa tinha essa questão, né? Todos têm que estudar. Até os 18 anos tinha uma lei, ou namorar ou estudar, porque, segundo meus pais, namorar atrapalha estudar, né? Então, a preocupação era a paixão, né? A gente se apaixonar, de repente casar e não ter oportunidade de estudar, porque depois de casado, naquela época, não se estudava, né? E, Cristina, após esse período assim em casa, como é que foi a parte da sua formação, seus estudos fora de Venda Nova e também emendando já a questão profissional? Pois na época nós não tínhamos aqui para estudar, era colégio de padre ou freira. Nós tínhamos aqui em Venda Nova, né, no nosso distrito, porque era distrito, eu morava em São João, ainda o distrito era Venda Nova e o município Conceição. Na época, para nós aqui, só tinha escola até a 4ª série primária. Eu fiz a 4ª série, a minha professora, inclusive, está viva até hoje, que é a dona Cileia Fernandes Ferreira, em São João. Estudei de 1ª a 4ª série com ela. Quando terminei a 4ª série, eu repeti a 4ª série, porque eu estava com 10 anos, eu sou de dezembro, então meu ano escolar era compatível com a minha idade, né? Aí repeti a 4ª série porque abriu uma nova escola, veio uma professora nova, então para reforçar a 4ª série que eu havia feito. E na época andavam os padres por aqui, as freiras, pedindo doações para as escolas e também convidando, né, crianças na época para irem para essas escolas. E quem incentivou muito na época meu pai a me matricular numa escola religiosa foi o padre Abílio Pereira Pinto, faleceu recentemente, que acho que até você conheceu, né? Sim, ele trabalhou na paróquia de Santa Isabel. Pois eu fui estudar em Santa Isabel em 67, então eu tinha na época 12 anos, eu fui fazer o 5º ano, então repeti o 4º ano primário, em 67 eu fui para o colégio de Santa Isabel, das freiras, né? Então lá tinha o colégio dos meninos e o colégio das meninas. E eu fui fazer o 5º ano, que naquela época, entre o primário e o ginásio, nós tínhamos a admissão, que era o chamado 5º ano. Nesse 5º ano fazia-se uma introdução do ginásio, das disciplinas. E eu fui para lá, né, estudar lá. E era muito interessante, porque lá tinha piscina, então eu aprendi a nadar, né? A gente às vezes nem tomava banho de chuveiro, era só de piscina, né? Depois, para continuar lá, eu precisava ficar no colégio e vir de ônibus para Campinho. Então, na época, meu pai preferiu me mandar para Campos, colégio salesiano. E tinha muita gente daqui que estudava lá, inclusive nós íamos para lá, em cima do caminhão, né? Todo mundo.
um número muito grande. Quer dizer, eu estava com 13 anos. E aí eu vim para cá, e aqui, voltando em 67, quando eu fui para São Isabel, aqui no colégio, o Instituto Salesiano tinha começado, né? A escola já estava funcionando com uma turma de 5º ano. Então eu voltei para cá em 69 e fiz o ginásio aqui no Instituto Salesiano, de dia, e nós, São João, nós tínhamos um grupo grande de alunos que vinham para cá, e eram alunos que se destacavam sempre. Eu nem tanto, mas as minhas colegas se destacavam bastante. Elas gostavam de estudar, parece que tinha um incentivo a mais. Não tinha muita preocupação com a aparência, tinha preocupação para estudar. Aí começou o ensino médio. Eu sou da primeira turma do ensino médio do Instituto Salesiano, que foi em 73. Era à noite. Escola particular, nossos pais pagavam escola e nós estudávamos à noite. E aí, quando faltava um professor, talvez, né, por chuva, porque vinham muitos professores de fora, o Padre Cleto, na época que estava aqui, ele ia para a sala de aula, passava 10 tempos verbais daqueles mais complicados, às vezes nem tinham todas as pessoas, as formas verbais, passava temas de redação para a gente desenvolver. Na realidade, ele ocupava a aula vaga, mas com uma coisa, um aprendizado, né? Ensinando a gente, principalmente na língua portuguesa. E aí eu fui melhorando, né? Fui melhorando, e ele fazia as redações, aí ele dava 10 na minha letra, 9 na minha redação. Era eu e o Máximo Falqueto, então ele gostava muito da nossa letra. Cristina, nós vamos dar uma pausa agora na nossa conversa, vamos para um rápido intervalo, mas já voltamos com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Conexão. Voltamos com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Hoje estamos conversando com Maria Cristina Pasti Perim, conhecendo um pouco da sua trajetória profissional na área da educação. Cristina, depois da sua educação básica, né, ensino fundamental, ensino médio, como que foi você no ensino superior? Aonde você fez? Qual curso você fez? Como que foi? Quando eu terminei o ensino médio, o meu pai falou, Vitória ou Cachoeiro? Por quê? Cachoeiro, na época, eles estavam começando a sair carro daqui com pessoas para estudar faculdade em Cachoeiro. Tinha a Escola de Filosofia, Madre Gertrudes, de São José, na época, tinha curso de Direito e Administração. E aí eu gostava muito daqui, eu não gostava de cidade. Tinha pouco conhecimento, mas eu gostava daqui. E aí eu falei, eu vou estudar em Cachoeiro. Aí nós começamos, então, um grupo de pessoas daqui, nós éramos em 10, alugamos uma Kombi. Aí o primeiro mês ficou caríssimo, né? Aí os motoristas tomaram um susto, porque pagar, na época, 500 mil, por exemplo, cada um, para pagar gasolina e gasto de carro. Aí compramos uma Kombi para estudarmos em Cachoeiro, dividimos em 10, cada um pagou uma parte, e os próprios alunos dirigiam. Era o Décio Perim, né, seu Alberto, o Faltoé, que já faleceu, o Juvenal Zandonati e o Walter Pagotto, eram os 4 motoristas. Nós ainda, a gente era aprendiz de motorista, mas eles que dirigiam. Então aí ficou mais barato, porque a gente dividia o que gastava, né? E aí eu fui fazendo meu curso de língua portuguesa. Na época, um parênteses, meu primeiro emprego, a minha mãe pediu ao Oswaldino aqui no posto SMIG. Então eu comecei a trabalhar aqui em 74 e comecei a fazer a faculdade em 76. Em 77, no segundo ano de faculdade, como o Padre Cleto já me conhecia como aluna boa de língua portuguesa, e uma outra colega minha que era boa em matemática, Célia Pisol, então ele nos convidou para a gente dar aula no colégio, no Instituto Salesiano Pedro Palácio. Então, em 77, eu já cursava a faculdade e comecei a lecionar na escola de língua portuguesa. E aí minha carreira, então, a minha vida profissional como professora começou ali por incentivo do Padre Cleto. Ele incentivava, ele aproveitava a gente ali como, né, como aluno e como ele já conhecia, para a gente também trabalhar na escola.
E aí, então, como ficou difícil para as pessoas pagarem escola, né? Começou a ter dificuldade, não para quem já pagava, para manter a escola, porque aumentou o número de alunos, né? Aí, todas as pessoas daqui queriam estudar aqui. Filho de colono, de patrão. E o Padre Cleto, ele tinha muito contato com políticos, né? Ele sempre foi uma pessoa de muita desenvoltura nesse meio, né? E queria sempre trazer o progresso para cá. Ele, então, fez um acordo com o Estado e começou, então, uma escola, umas séries aqui como estadual, né? Meio a meio, né? E aí possibilitou mais pessoas, né? Pessoas estudarem porque tinha dificuldade de pagar. E aí começou, então, a negociação. Em 82, a escola, então, passou para a escola estadual, que até 27 de fevereiro de 82, mudou-se, né, o nome da escola de Instituto Salesiano para Escola Fioravante Calimã. Né, ele deu o nome da escola, o nome do pai dele, que na época, assim, quando se tinha pouco meio de comunicação, ele conseguia, né, ele trazia jornais, e na igreja eles conversavam, eles divulgavam o que estava acontecendo. Então, o senhor Fioravante sempre foi uma pessoa também que incentivou, né? Colocou todos os filhos para estudar também em colégios, né? E aí, merecedor também de dar o nome a uma instituição de ensino. Então, a partir daí, a escola então deixou de ser escola salesiana e passou então a escola estadual. Prédio alugado até hoje, né? Cristina, você inaugurou aí uma geração de mulheres que começaram a ocupar cargos de gerência e liderança aqui na cidade, que até então a maioria, né, das lideranças, dos cargos eram ocupados por homens. E diante disso, como foi ser diretora da Escola Fioravante Calimã? Pois acho que na época, um parênteses também, né, na época da escola do Salesiano, teve a Dilceia, a Dilceia Perim, também foi diretora, né, uma escola menor, menos turmas. Teve a irmã Silvia, que veio de fora, isso na época do Instituto Salesiano Pedro Palácios. Da Escola Fioravante, então tinha no contrato do Estado com a Escola Fioravante dos Salesianos, o diretor era reservado para indicação dos salesianos. Então, isso já rezava no contrato que ainda, mesmo a escola sendo estadual, ela seria dirigida por uma pessoa, um salesiano ou ex-salesiano. Então, veio, no início, foi o João Antelmo, mas o Sávio, Domingos Sávio Calimã, que veio para cá, ele era coordenador do Salesiano de Vitória, e funcionário da Prefeitura de Vitória, foi licenciado para vir para cá para ser nosso diretor. E aí ficou um tempo diretor. Enquanto diretor, ele me chamou para coordenadora de turno. O Sarara, Sérgio Rosa Marques, para a noite e eu para de manhã, né? E aí eu comecei, então, foi em 87, eu fui para a coordenação escolar, no turno da manhã. Fiquei na coordenação e depois o Sávio foi embora, Pai Pascoal assumiu a direção. Aí nós já tivemos turmas à tarde e aí o Pai Pascoal ele era vigário da paróquia, da igreja, né, da matriz, e diretor. Então eu já ajudava tanto de manhã, eu era coordenadora de manhã e passava à tarde, eu dava aulas, então eu também ajudava a coordenar. Então eu comecei a me envolver bastante ali. E quando chegou uma época, né, uns anos depois, os salesianos, com dificuldade de ter pessoas para indicar, então eles abriram mão da direção. E como na época no Estado a diretora era escolhida, o diretor escolar era escolhido por eleição, então nós também entramos nessa. Eu fui a primeira candidata da primeira eleição para diretores da Escola Fioravante Calimã. E eu tinha um concorrente, de fato, um professor, e a campanha dele, o slogan dele era exatamente esse, que direção de escola era para homem, não era para mulher. Mas as pessoas me conheciam, né? Conheciam o trabalho, e aí ele levou uma lavada, né? Assim, contando uma história, né?
Mas foi assim uma fala muito negativa dele também para o momento. Isso foi então, que ano, Cristina? Em 1992, né? Que foi a primeira escolha de diretor para 3 anos. Então eu tive um apoio muito grande da comunidade, dos pais, dos professores da escola, que era uma novidade para a escola ter uma eleição, né? E era sempre indicado nas outras escolas também. E nessa época o Estado, então, estava com uma eleição. E quem votava eram alunos acima de 11 anos, né? Pais, profissionais profissionais da escola. E aí eu fui eleita para 3 anos. Em 95, uma nova eleição. E eu falei que eu não queria mais. Mas na época o presidente do conselho, que era o seu Vitor Targa, falou não, que eu tinha intenção de abrir uma cooperativa escolar na época, né? Assim, começando a ver coisas diferentes. Não, você vai ser novamente, você vai se recandidatar e tal. Aí entrei então na eleição novamente. Fui eleita novamente. E a partir daí não teve mais eleição no Estado. Foi prorrogando. E quem mandava normalmente, quem tirava, colocava, normalmente era na questão política, né? Dependia muito do governador com o prefeito. E aqui, apesar da gente, na época da política, talvez não estar na mesma linha de política, né? O partido do prefeito, mas eu sempre fui respeitada na escola, né? Porque a escola tinha sempre bons resultados, os pais gostavam, né? A gente tinha... Às vezes era meio turrona, mas a gente tinha um bom relacionamento, a gente comungava com aquilo que a família também queria para os seus filhos. Então a gente, a escola e a comunidade andava muito juntos ainda, né? Por interferência de internet, não tinha ainda, né? Então era também mais nós, né? Mais comunidade. E nessa década de 90, né? Antes de ter escolas particulares, que foi primeiro começou o Piccolo Mundo, né, de 1ª a 4ª, e teve a fundação. Mas nós chegamos a ter na escola 1.790 alunos. Eram 16 salas, os 3 turnos cheias. Na década de 90, é isso, né? Eu fui eleita em 92, então de 92 para frente só foi crescendo o número de alunos. E eram alunos de Conceição que vinham para cá, mesmo tendo escola lá, era aluno de Pedra Azul, porque a Fioravante era uma escola de referência. E também se deve a isso, a nossa escola, porque como a gente tinha uma filosofia salesiana, muitos profissionais continuaram na escola pública. Então nós tínhamos o hábito de fazer oração toda entrada, nós tínhamos o hábito de cantar hinos, não era porque fulano, ciclano mandou, era já da escola, era prática da escola que já vinha de uma formação anterior. Então nós tínhamos o hino nacional, nós fazíamos fila para entrar. O que era isso? Uma imposição. Mas aí você acalmava os alunos, você formava, né? E depois caminhava para a sala num jeito diferente, né? Então a nossa escola tinha um diferencial por essas questões também. Depois nesse trabalho aí, aliás, antes, quem colaborava na escola? Era diretor e coordenador. Nós não tínhamos pedagogos e bons profissionais, professores. Então, como é que a gente trabalhava? O professor mais antigo da disciplina, por exemplo, de língua portuguesa. Então, no dia de planejamento, de estudo, quem chegava novo, ele já ia sendo trabalhado de acordo com a linha da escola, com a linha que se vinha trabalhando. Então era aquilo, passar de pai para filho, passar de professor experiente para quem estava chegando. Alguns não se alinhavam. Então no ano seguinte ele ia embora, porque já era contratado, era DT, né, era designação temporária, porque isso desde 88 existe. Então alguns professores não se alinhavam, porque a gente exigia muito também. Mas exigia o que era necessário, né? Porque o bom profissional, ele sabe que tem que ser bom e não precisa de um chefe ficar pisando no pé, né? Chefe não, né? Um diretor. Então, ali entre os próprios professores já iam compartilhando. Por exemplo, da área de biologia, professora mais antiga, né? Com ciência. Então, ele trabalhava dessa forma. Então, o orientador do grupo do professor era o profissional mais antigo que estava ali
e que ia trabalhando e passando para ele essa... Então, tinha esse conjunto que fazia com que a escola fosse melhor, né? Os profissionais também da limpeza, né? Os administrativos também eram pessoas muito boas, sabe? A gente tinha um acesso fácil, a gente conversava, a gente se reunia. Então, a escola se destacou e eu me destaquei como diretora, talvez, por causa desse conjunto de trabalho, né? E que nós ficamos em primeiros lugares, aí eu entre os primeiros lugares muito tempo no estado, né, como uma escola de boas referências. E também os nossos alunos, aqueles pais que tinham condições, né, de talvez queriam que os filhos saíssem para estudar, chegavam no segundo ano do ensino médio, o que eles faziam? Faziam o terceiro integrado, né, em Vitória. Normalmente ia para o Salesiano, tinha uma bolsa, outros iam para outras escolas. E sempre a gente tinha também o retorno, né? Os nossos alunos eram elogiados lá porque eles tinham uma boa formação, eles sabiam, né? Tinham um bom aprendizado, tinha hábito de estudar. Então, isso daí foi fazendo, né? Tinha essa rede de comunicação ou de retorno e a gente ia trabalhando. Então, nessa questão de prorrogando, eu fiquei 18 anos na direção. Me aposentei em 2010, até meio forçado na época, estava na hora de passar o bastão, mas o Dalto veio, porque era para ser secretária de educação e tal, e aí eu acabei saindo, então, me aposentei em 2010. Eu fiquei 18 anos na direção. Agora, era de 6h30, 7 horas da manhã, às 10 da noite. Uma horinha de almoço correndo, às vezes no horário de janta. Então, eu tive o privilégio de ter muito entendimento em casa, muita ajuda de uma pessoa, né, que ficou comigo 18 anos, a Lena, que sempre colaborou e que acompanhou muito meus meninos também de pequenos, né? Então, eu tive esse auxílio. Quando não tinha aqui, era minha mãe, né, em São João. Então, a gente foi sempre recebendo apoios e eu me dediquei inteiramente à escola. Agora, funciona porque você está ali, né? Não tem aquele ditado que o boi engorda diante dos olhos do dono, né? E toda empresa, pode ser pública, pode ser privada, se não tiver o olho do gerente, do diretor, do responsável, junto com o grupo, não funciona, porque você tem que saber aonde está o menor parafuso que você precisa. Porque se você sabe daquilo, você acompanha mais a escola. Eu era muito turrona mesmo, eu vigiava nossos meninos aqui na estrada, eu ficava de olho, e a gente chamava muitos pais para a escola, né, para conversar. Muitos pais chegavam lá cuspindo marimbondo, mas depois entendiam que a gente queria era o melhor para o filho, para a filha dele, e aí já, né, mudava um pouco aquele mal-estar, mas nós trabalhamos muito, a gente trabalhava muito dessa forma. Cristina, você acha então que a Escola Fioravante Calimã, dentro de toda a sua história, lá ainda enquanto colégio salesianos, né, as intervenções do Padre Cleto, na sua gestão e agora, essa é uma instituição que fez e faz a diferença em Venda Nova do Imigrante? Sim. Eu sempre tive o apoio dele, né? O Padre Cleto, você falando nele, foi um grande incentivador, né? Como eu falei, primeiro a minha família que me deu esse embasamento, essa busca para estudar, né? E depois esse apoio, porque ele sempre me incentivava, ele morou ali, então ele acompanhava nosso dia a dia. E ele falava, você não pode sair dessa direção, você não pode fazer isso, né, assim, tal. E ele sempre, né, aplaudia assim, incentivando, né? E ele fez parte muito tempo do meu período de direção também, de coordenação, direção, porque ele gostava muito de dar o bom dia para os alunos. Então, enquanto ele pôde, enquanto ele teve vida e saúde, ele sempre ia lá dar um bom dia. Depois foi afastando um pouco, mas muitos anos nós tivemos o bom dia do Padre Cleto. Então, essa questão aí dos salesianos, né? Padre Pascoal, Padre Daniel Bissoli foi incentivador, foi assim, é muito especial, né? Ele sempre elogiava e queria que a gente não deixasse a escola mesmo.
irmão Agostinho, né? Ele foi um grande colaborador. Então, a gente, assim, os salesianos, eles deixaram a escola para a nossa administração, mas eles não abandonaram a escola. Eu acho que essa questão religiosa, esse morar ali dentro também ajudou muito, né? Então, nós sempre fomos muito abençoados. A nossa oração era sempre, no final, que Nossa Senhora Auxiliadora rogasse por nós, né? Rogai por nós. Então, eu acho que você começando o seu dia abençoado, você tem um dia melhor. Tivemos problemas na escola? Sim. Como família tem, como escola tem. Com a proteção de Nossa Senhora, a gente foi, eu acho que a escola foi bem. Conselho tutelar, pouquíssimas vezes a gente levava o caso, porque a nossa questão era trabalhar com a família e com a escola, porque o problema tinha que ser resolvido ali, né? E às vezes você ia passar o problema para uma entidade que não conhecia a história. E a gente foi evoluindo também, né? Porque nós fomos criados sem tinha pedagogia e tal, mas os problemas foram aparecendo, né? E a gente foi evoluindo um pouco, mas a nossa filosofia de trabalho disciplinar, a gente pegava muito no pé. Era uma escola, como eu falei, com muitos alunos, sala de aula com 45 para um professor. E ali dentro era 45 alunos, 45 cabeças diferentes. Não se tinha tanta coisa como se tem hoje, né, nos déficits de atenção, né, de aprendizado, de não sei o quê. Então a gente não tinha tantos estudos ainda para, né, foram aparecendo. E a gente conseguia, então, sempre ter esses bons resultados, porque se destacava. Como também nós tínhamos os alunos que tinham muita dificuldade, que abandonavam a escola. Tivemos, por exemplo, um projeto, né, com os alunos defasados. Nossa, nós tivemos aceleração. Isso já agora é 2003, 2004, nem me lembro direito o ano. Coitados dos nossos professores e mais ainda, né, dos nossos alunos, porque eram tudo crianças que já estavam, né? Mas era aquela criança que você não podia encostar a mão nele, porque tira a mão de mim, por tanto choque. E o nosso, dentro desse projeto que o Estado incentivou, né, a gente tentou trabalhar o afeto. Então essa turma toda, talvez não foram os melhores alunos nos bancos escolares, mas são bons cidadãos. Eles se permitiram dar o abraço. Então nós fomos desenvolvendo, né? Fomos trabalhando naquilo que a gente ia aprendendo com um e com o outro, e a gente sempre teve bons resultados. Depois nós tivemos, né, nos últimos anos, nós tivemos pedagogos nos 3 turnos, aí o Estado começou a investir um pouco mais nessa parte de profissionais para ajudar, né? Colaborar com o professor e com a escola. Certo, Cristina, nós vamos agora para mais um intervalo, mas é rapidinho e já voltamos. Conexão, em conexão com o mundo, em conexão com você. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ, conversando com Maria Cristina Paste Perim, professora e ex-diretora da Escola Fioravante Calimã. Cristina, diante de toda a sua trajetória na educação, agora eu gostaria de pedir a sua opinião. Atualmente nós vivemos aí na era da informação com muito conteúdo disponível, mas também presenciamos uma educação com problemas. Nós vemos nas notícias, nos levantamentos, nos dados, que ainda a educação no Brasil é um problema. Na sua opinião, diante da sua experiência, como que é possível mudar esse quadro? O que é possível fazer para termos uma educação de qualidade? Eu acredito nessa questão mais séria, é exatamente no núcleo familiar, né? Por exemplo, você vê toda a família, se tem 5 membros, cada um tem um telefone, cada um tem uma roupa nova, cada um tem a parte material, né? Para suprir, às vezes, o afeto. Se a família tivesse um pouco mais de preocupação no beabá da criança em casa, o ensinar a ler, a escrever, valorizar um pouco mais. Porque se você nasce, a sua família falando que é importante você estudar. Ah, mas eu não quero estudar. Não, para você ser gari, mas ser o melhor gari. Estudar para você ser doutor. O que é ser doutor? Doutor é ser bom naquilo que você faz, né? Só que foi criado a questão doutor
para doutor, para médico e para advogado. Mas todos são doutores naquilo que faz bem feito. Então, dentro da sua questão, eu acho, na minha opinião, a família, não é a mãe e não é o pai. Os pais da criança, ou quem convive com essa criança, incentivar desde novo a ter objetivo, principalmente para ler, escrever, estudar. Por quê? Através do ler, do estudar, do compreender, do conviver com outras pessoas numa sala de aula, ele já vai identificando o que ele quer ser, né? O que ele quer para a vida dele. Mas sempre incentivar a estudar, independente de ser homem, de ser mulher, de ser, sabe, para filhos, independente disso. Sempre estudar. Por quê? A mulher se destaca se ela estuda. Um homem se destaca se ele estuda. Não é, já foi uma época que era poder, né? Era dinheiro. Ainda hoje a gente sabe que isso influencia muito. Mas na hora de você ser bom profissional, você também tem que ter boa formação. E nós estamos cansados de ouvir que estão faltando os profissionais habilitados no mercado. Que seja técnico, que seja com ensino superior. Então nós precisamos incentivar. E a mulher também, para que abra a cabeça, né? Abra sua cabeça para a vida e para ser o que ela quiser ser, dentro do respeito, dentro da família, porque não é porque você vai trabalhar fora, porque você vai ficar o dia inteiro trabalhando fora e seu marido vai ficar em casa com os filhos. Isso já foi uma questão. Hoje a gente sabe negociar isso, né? Então a parceria, né, do pai, da mãe. Muitas vezes a mulher tem que se virar sozinha com os filhos, porque é a opção dela, às vezes não é a opção dela, mas acaba ficando com ela os filhos. Então, eu acho que o papel da mulher, ele é muito importante na formação, na educação de berço, né? Na postura, no falar, porque Jesus, quem foi que direcionou o primeiro milagre ali, né? Ele fazia o primeiro milagre, foi Maria, porque ela teve a visão. E a mulher, a gente sabe, não é feminista, machista, não tem nada disso. A mulher, ela foi criada diferente, para ela ter um olhar diferente. Não diz que a mulher tem o sexto sentido? É exatamente por quê? Porque, queira ou não, dentro da casa, ela é uma administradora da casa, administradora nata. Então, se a mulher se ela estudar, né, se ela for, porque primeiro a gente fazia muito em cima de observação, né, porque não tinha muito exemplo de estudos, na minha época, lá atrás. Mas hoje, se a mulher perceber, ela tem tudo em volta dela para ela ser uma pessoa bastante esperta, sem se esforçar, sem ter muito trabalho físico, né, como era o caso das nossas mães. Então eu acho que a mulher, ela pode sim, sem querer ser feminista, né, mas se destacar ou exercer de fato o papel dela como mulher, mãe, administradora da casa, mas não precisa por isso deixar de ter objetivo de trabalhar fora de casa, né? Eu falava muito na escola, quando dava aula com meus alunos, que a gente precisa estudar, mas precisa aprender a fazer as tarefas de casa, mesmo que amanhã depois você vai ter alguém que vai fazer para você administrar o que você está gastando, o que a sua funcionária está gastando. Porque se eu não aprender a lavar uma roupa, se eu não aprender a limpar uma casa, se eu não tiver essa noção, eu também não vou saber o que a minha funcionária vai gastar para isso. E de repente todo o meu salário ele vai para o ralo, porque a pessoa que está fazendo ali não foi orientada para gastar menos, né? Então, o que é estudar? É estudar para você viver, para você valorizar aquilo que você tem, para mulheres e para homens. Mas eu digo mulheres porque normalmente a administração da casa tem que se virar mais, é a mulher, né? Tem que correr atrás muitas vezes. Ainda é isso. Embora tenha muitos homens que já fazem a mesma tarefa, que eu acho muito correto, a parceria, mas a mulher precisa puxar, né? Na minha opinião, acho que a mulher, ela tem essa missão também. Conexão.
E assim chegamos ao final do programa Conexão de hoje. Obrigado a você, ouvinte, que esteve aqui sintonizado conosco em mais um final de semana. Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Cristina, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Conexão. Foi de grande valia, foi de grande enriquecimento, tanto da temática da mulher, quanto da temática da educação e também da história de Venda Nova, uma história tão bonita que muitas vezes não é contada. Então, muito obrigado por contar essa história, por dar o seu testemunho e compartilhar um pouco da sua vida conosco. Muito obrigado pela sua participação. Désio, eu que agradeço, a você, a Rádio FMZ, pela oportunidade. Se foi de valia, se foi bom, a gente podendo, se puder, tiver outras coisas que a gente possa ajudar na comunidade. Eu sou filha daqui, gosto de Venda Nova pra caramba, do nosso município, da nossa terra, e me dediquei a vida toda aqui, Então, se a gente ainda puder colaborar com alguma coisa, estamos à disposição. Muito obrigada. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você.